Olá, hoje trataremos da separação das funções do poder e daquele que tem a competência legislativa. Antes disso, vale uma parte. Não se preocupem muito com questões, eu não vou passar no exame da OAB, eu vou ter dificuldade, estou fazendo 3, 4 concursos. Assistam às aulas e leiam muito a Constituição. Isso é vital. Uma boa parte das provas, dos exames da OAB, se atém ao direito positivado, se atém ao conhecimento da Constituição. Então, como eu sempre falo, leiam as aulas, ou melhor, assistam às aulas e leiam os organogramas, se preparem lendo a Constituição da mesma forma. Bom, voltemos ao tema de hoje, a 9ª aula. Falaremos sobre a separação das funções do poder e sobre a competência legislativa. Tal teoria da separação de funções do poder é também chamada de separação dos poderes, como se percebe do artigo 2º da Constituição Federal. Vejamos. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí descobrimos a forma nada técnica utilizada pelo Constituinte, que se empregou da expressão poderes da União, quando na verdade o poder é uno, decorrente da soberania, que não comporta divisão. O que ocorre, sob o aspecto de uma interpretação mais consentânea com o próprio texto, é a atribuição de competências entre órgãos distintos componentes do Estado. Na mesma toada, independência é poder incontrastante, encontrável não no Legislativo, Executivo ou Judiciário, órgãos que, repita-se, exercem funções próprias do poder, mas apenas na República Federativa do Brasil. Isso se comprova ao respondermos à seguinte pergunta. Vocês já viram algum tratado internacional assinado pelo Executivo, Judiciário ou pelo Legislativo? Jamais, pois esses não são independentes, mas autônomos. Independência é característica somente do todo, a República Federativa do Brasil. Feitas tais ponderações preliminares, chegamos à conclusão de que a teoria consiste na repartição de funções ligadas ao poder entre órgãos diferentes e harmônicos. Mas qual a finalidade? Resposta de fácil dedução: para a limitação do poder estatal, juntamente com a divisão territorial, no nosso caso, decorrente da opção federal, e os direitos fundamentais. Um pacote absolutamente necessário ao constitucionalismo pregado no século XVIII. Assim, se as 3 funções, legislativa, judiciária e executiva, já haviam sido percebidas por Aristóteles, a inovação de Locke, o 2º tratado sobre o governo civil, no século XVII, e de Montesquieu, em O Espírito das Leis, no século XVIII, foi um aperfeiçoamento, identificando a existência de funções distintas, porém inovando em profetizar a necessidade de que cada função fosse exercida por um órgão diferente. Tudo com a finalidade, repito, delimitar o poder estatal. E nesse sentido, constou no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão a conclusão de não existir Constituição na falta da separação das funções do poder. É de se constatar, por outro lado, a falta de rigor científico da teoria, visto que, na época de Montesquieu, nem mesmo a Inglaterra, que teve como modelo, o seguia puramente, visto ser parlamentarista, sistema de governo em que o legislativo predomina sobre os demais órgãos que exercitam funções de poder. Nesse sentido, se há previsão de governo parlamentarista, como na França, na Itália e em quase toda a Europa, em tese, elegem-se os parlamentares, que são os formadores do gabinete de ministros. Explico. Se na Inglaterra o Partido Trabalhista possuir 35% dos deputados eleitos, dependerá de coalizão, coligação com outros partidos, como o Verde, para chegar à maioria dos integrantes da Casa. Necessária
a formação do Ministério. Com a maioria, a coalizão escolhe todo o gabinete. E se um dos partidos remover sua oposição? Simples. Ou é substituído por outro, para que a coligação continue com o apoio de mais de 50% dos parlamentares, ou haverá a queda do gabinete, com a formação de nova coalizão e, portanto, de novo gabinete, incluindo o chamado primeiro-ministro. Ora, será que no parlamentarismo, há pouco descrito, existe autonomia dos órgãos de poder ou predominância de um deles? Parece-me haver nítida supremacia do parlamento sobre o executivo, que forma, bem como sobre o judiciário. De modo que não poderíamos aplicar a teoria de Montesquieu na sua mais inteira pureza, bem como contido no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. De outro lado, afrontando o rigor científico da teoria, devemos lembrar serem as funções do Executivo e do Judiciário muito parecidas, diríamos com a mesma essência, visto que seu legislador é criador, isto é, inova o ordenamento jurídico com as suas normas gerais e abstratas, os demais nada mais fazem do que cumprir a legislação, transformando normas gerais e abstratas em individuais e concretas. Neste caminho, ao judiciário incumbe fazer incidir a um caso concreto a norma da lei de locações, que permite o despejo daquele que não paga os aluguéis a que se comprometeu, determinando a saída do locatário faltante. O que fez? Transformou norma geral em individual, aplicando-a a caso concreto e mandando o João da Silva deixar o imóvel locado. Na mesma toada, se o Código Penal diz serem punidos com reclusão de 12 a 20 anos os que praticarem o crime de homicídio, matar alguém, traz norma geral, destinada a todos. Se o Fernandinho Beiramar cometeu um crime de homicídio, deverá o judiciário transformar a norma geral em individual, fixando-lhe a condenação. Na mesma seara, a norma estatal determinando a coleta de lixo domiciliar ao município. Quando recolhe o atinente à minha casa, está transformando norma geral em individual, ou mesmo correndo na hipótese de deferimento ou indeferimento de licença para construir. Estará transformando norma geral e abstrata em individual e concreta. Portanto, qual a diferença entre as funções do judiciário e a do executivo? Simples. O primeiro só pode agir por provocação de interessado e para solucionar litígio. Artigo 5º, inciso 35. Enquanto o executivo, o mesmo faz sem a necessidade de provocação e, frequentemente, sem que litígio se apresente, como no caso de deferimento de licença para edificação. Além disso, até para a manutenção da autonomia de cada um dos entes, a Constituição lhes atribui funções atípicas, razão que explica os artigos 96 e 52, inciso 1. Examinemos. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Como se percebe, o dispositivo dá ao Senado a competência para julgar, entre outros, o presidente da República, se acusado for pela prática de crime de responsabilidade. Tal atribuição de julgar, é de se frisar, é típica do judiciário, não de casa do legislativo. No entanto, a Constituição lhe atribuiu por se tratar de crime político. Já o artigo 96, cuidando de competência do judiciário, afirmou compreender a de expedir regulamentos, normas gerais e abstratas, e, portanto,
típicas do legislativo, para fim de assegurar a sua autonomia. Cabe a leitura. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A linha B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. Por fim, se os limites e o conteúdo da separação de funções do poder têm variado de Estado para Estado, bem como ser de mais fácil visualização nos países que adotam o sistema de governo presidencialista, como o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos da América, não há dúvida de continuar exercendo importante papel da limitação do poder, não garantindo, no entanto, independência dos órgãos que exercem o poder, mas autonomia, imbuída com instrumentos de um sistema de freios e contrapesos que lhe garantiria harmonia. No Brasil, tais instrumentos são de fácil encontro. Se ao do Judiciário cabe interpretar a Constituição de forma definitiva, os ministros do STF, órgão de sua cúpula, são indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Vejamos. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único do 101. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada pela maioria absoluta pelo Senado Federal. Em outro ponto, se os projetos de lei são aprovados pelo Congresso Nacional, passam pela concordância do Presidente da República, na fase de sanção ou veto, conforme dispõe o artigo 66. Em verbis. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Ainda, havendo provocação, os atos do Executivo e do Legislativo estarão sujeitos ao controle do Judiciário, cuja função não pode ser afastado nem mesmo pela lei, de acordo com o artigo 5º, inciso 35. Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Concluindo, a teoria deve ser interpretada nos termos em que prevista no atual texto constitucional, permanecendo enquanto princípio fundamental, porém delineada por regra espalhada, em especial nos títulos 3 e 4 da Constituição. Muito bem, passemos a falar sobre o Legislativo. Ao contrário do que muitos pensam, a competência legislativa não é sua única típica. De fato, é uma delas, como se percebe no artigo 48 e seguintes. Porém, a de
fiscalizar os demais órgãos de poder também lhe é peculiar, como se percebe dos artigos 49, 10, inciso 10 e 70, prevista que está desde a Constituição de 1824. Como funções típicas para a manutenção da sua autonomia, realiza atividades típicas da administração pública, executivo, e do judiciário. No que tange a este, julga crimes de responsabilidade em que os acusados constam do rol do artigo 52, inciso 1 e inciso 2, comentado anteriormente. Já em relação às funções da administração pública, em exemplo, é de se ver do artigo 51, 4, dispondo ser competência da Câmara dos Deputados a organização interna de suas atividades, isto é, de transformar de ofício norma geral em norma individual. E quanto aos órgãos que integram esse legislativo? O nosso legislativo é bicameral, típico dos Estados federais, em que o Congresso Nacional é subdividido em Câmara dos Deputados e Senado da República, motivo pelo qual teremos competências do todo, Congresso Nacional, exclusivas da Câmara dos Deputados e exclusivas do Senado. E, antecipando, lei nenhuma poderá ser aprovada apenas por uma das casas, ou pelo Congresso, mas sim por cada uma das parcelas do todo, isoladamente. E qual a razão da coexistência dos dois órgãos legislativos? A resposta é simples. Está estampada nos artigos 45 e 46. Qual seja, a Câmara dos Deputados representa o povo, enquanto o Senado representa os Estados federados e o Distrito Federal. Mas não votamos nos membros das duas casas? Sim. Porém, na Câmara, há certa proporcionalidade em relação ao número de habitantes de uma região. No Senado, ao contrário, há idêntica quantidade de membros para cada Estado federado. Quanto ao Congresso Nacional, é formado pela união de todos os deputados, 513, e senadores, 81, em sessão, portanto, denominada unicameral. E só se reúne para tratar de assuntos expressamente previstos, visto a regra serem as reuniões separadas das casas. É de se lembrar o artigo 57, parágrafo 3º. Vejamos o parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado reunir-se-ão em sessão conjunta para, inciso 1, inaugurar a sessão legislativa, inciso 2, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, inciso 3, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, inciso 4, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Falemos um pouco sobre a direção do Legislativo. O órgão que dirige cada uma das casas do Congresso, organizando os trabalhos legislativos e tomando as cabíveis medidas, é a respectiva mesa, eleita entre os seus integrantes. Vale dizer, não é possível, por descabido, senador ser candidato a cargo na mesa da Câmara dos Deputados ou deputado à respectiva função no Senado. Assim, eleitas as mesas das duas casas, e é importante declarar ser vedada a reeleição para o mesmo cargo e na mesma legislatura, não haverá novo sufrágio à mesa do Congresso Nacional, que decorrerá de junção alternada entre os eleitos na Câmara e no Senado, como estipulado no parágrafo 5º do artigo 57.
Vejamos. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal. E os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Dessa forma, o presidente do Congresso será o presidente que foi eleito para o biênio no Senado Federal. Quanto ao vice-presidente, será o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente, o segundo vice-presidente do Senado. E assim por diante, até que todos os cargos sejam ocupados. Pergunta-se, o presidente da Câmara dos Deputados não comporá a mesa do Congresso Nacional? Não, pois o cargo que lhe é equivalente é o de presidente do Congresso, destinado ao presidente do Senado por expressa disposição constitucional. Então seria a presidência do Senado mais importante do que a da Câmara dos Deputados? Parece-me que não. Do contrário, o ocupante deste não seria anterior na linha sucessória do presidente da República. Veja o artigo 80, que o aponta como o segundo herdeiro da carreira presidencial, atrás apenas do vice-presidente da República. Muito bem, tratemos das divisões temporais de trabalho. Determina o artigo 44, parágrafo único, que a legislatura é sempre de 4 anos, ou seja, a cada quadriênio, teremos uma nova fase no Congresso, de modo que uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, deve findar-se antes do encerramento da legislatura, sob pena de perder a validade o ato que a convocou. Tal lapso temporal, frise-se, equivale ao mandato do deputado, porém não do senador, que é de 8 anos e, portanto, atravessa 2 legislaturas distintas. As sessões legislativas englobam os períodos de trabalho dos parlamentares, podendo ser ordinárias ou extraordinárias. Aquelas são destinadas às discussões rotineiras, quando quaisquer assuntos podem ser votados, independentemente da urgência ou relevância. Enquanto as extraordinárias ocorrem em tempo destinado ao recesso, em situações especiais e com pauta fixa, mediante convocação, nos casos previstos no parágrafo 6º do artigo 57. É bom lê-lo. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Inciso 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. É de se esclarecer que toda sessão ocorrida fora dos períodos expressamente previstos, primeiro, de 15 de fevereiro a 30 de junho, segundo, de 1 de agosto a 15 de dezembro, é tida como extraordinária, ressaltando-se a possibilidade de que a ordinária não se encerre no dia 15 de dezembro, mas em momento posterior. Eis que o artigo 57, parágrafo 2º, veda o encerramento da sessão legislativa antes da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, se até 15 de dezembro não for aprovada, será o termo adquém da sessão legislativa ordinária
mudado para o dia da efetiva aprovação. Muito bem, tratemos da composição das casas do parlamento. Como já dito, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aquele representando o povo brasileiro e este, os estados e o Distrito Federal. Mas qual a composição de cada uma das casas? Diz o artigo 45, integrado pela Lei Complementar 78, de 93, que os deputados federais são em número de 513, distribuídos segundo o sistema proporcional, de forma que nenhuma unidade da federação tenha menos que 8 ou mais de 70 deputados e com mandato individual de 4 anos. De outro lado, no artigo 46, expresso está que cada estado elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos pelo sistema majoritário. Em primeiro lugar, diferenciamos o sistema proporcional, utilizado na Câmara dos Deputados, e o majoritário, próprio do Senado da República. Este é o comum para as eleições às chefias do Executivo, Presidência da República, também para os governos estaduais e do Distrito Federal, e, da mesma forma, para os prefeitos municipais. Enquanto o sistema proporcional é usado, além da Câmara dos Deputados, de forma parcial nas assembleias legislativas e câmaras municipais. A primeira diferença consiste na distribuição dos cargos. Na Câmara dos Deputados, ao contrário do Senado, cada unidade da federação terá um número diferente de assentos, dependentes da quantidade de pessoas que lá vivam, o que inclui os eleitores, mas não somente eles, mas sim todos os que lá habitam, como os estrangeiros e os que não atingiram a idade mínima para a participação no pleito. Dessa forma, os estados mais populosos terão um número maior de deputados e os menores, quantia proporcionalmente menor. Não obstante isto, não se trata de proporcionalidade pura, mas mitigada. Nenhum estado poderá ter mais de 70 e nenhum menos de 8 deputados. Um teto e um piso à proporcionalidade. Isto é, se o estado tiver população 100 vezes maior que a do outro, não terá representação 100 vezes maior, mas limitada a 70 deputados. De outro lado, se quase toda a população de uma unidade migrar para a vizinha, o abandonado estado continuará contando com um mínimo de 8 membros na Câmara. Portanto, se há proporcionalidade, é mitigada. Aplicando-se o sistema majoritário no Senado, ao contrário da Câmara, cada unidade da federação será igualmente representada, de modo que haverá 3 senadores para cada estado e 3 para o Distrito Federal. Ora, se temos 26 estados, mais o Distrito Federal, portanto, 27 membros, o Senado possuirá 81 assentos. Ainda, a proporcionalidade tem outra face. A apuração na eleição para a Câmara dos Deputados será feita, primeiramente, aos partidos, de modo que a distribuição dos cargos dentro das unidades da federação será proporcional ao número de votos dos partidos ou das legendas. Explicando, imaginemos que dado estado, segundo a sua população, tenha direito a 50 deputados federais e tenha tido 1 milhão de votos válidos. Número de votos, excluídos os nulos e os em branco. Número de cargos, 50. Votos válidos, 1 milhão. Qual é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos dividido pelo número de cargos,
20 mil. Distribuição de votos entre os partidos. Imaginemos o seguinte, PMDB, 200 mil votos. 20% dos votos válidos. É igual, portanto, a 20% das cadeiras. São 50 cadeiras, PMDB terá 10 cadeiras. Segundo, PSDB, 300 mil votos. O equivalente a 30% dos votos válidos, que é igual a 30% das cadeiras. Portanto, 15 cadeiras. PT, terceiro lugar, 300 mil votos. Portanto, 30% dos votos válidos. 30% das cadeiras. 15 cadeiras. Em quarto lugar, PFL, 190 mil votos. Portanto, 19% dos votos válidos. 9 cadeiras. É isso? Sim. Em último lugar, PSTU, 10 mil votos. Obteve o quociente eleitoral? Não. Portanto, não elegerá nenhum deputado. Assim teremos preenchidas 49 das 50 cadeiras. Mas espere aí. O Estado não tem direito à população do fictício Estado, não tem direito a 50% dos cargos de deputado federal? Sim. E o último assento será do partido que mais próximo tiver chegado ao número necessário à eleição do próximo parlamentar. Aqui o PFL, que terá direito a mais de uma vaga, totalizando 10 cadeiras. Em momento logicamente posterior, distribuídos os cargos entre os partidos políticos, os que explica a possibilidade de votarmos na legenda, não em candidato nominado, as cadeiras devem ser distribuídas entre os candidatos mais votados de cada um dos partidos, considerando-se eleitos, no exemplo acima, os 10 nominalmente mais votados do PMDB, os 15 do PSDB e do PT, e os 10 com votação mais expressiva dentro do PFL. E em exemplo, o 11º mais votado dentro do PMDB. O que será? Será o primeiro suplente do PMDB. Muito bem, vejamos as atribuições de cada uma das casas do Congresso Nacional. Quando se fala em atribuições, é importante frisar que tem o Congresso competências exclusivas e compartilhadas. Estas assim são tratadas, pois divididas, em especial, com o Executivo, e estão previstas no artigo 48, ditando-lhes competir, dispor sobre todas as matérias de competência da União, o que farão mediante lei. Muito bem, a lei que necessariamente terá o seu projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, separadamente, passará pelo crivo do Presidente da República, que poderá sancionar ou vetá-lo. Portanto, estamos tratando de competência compartilhada, em que participa o Parlamento juntamente com o chefe do Executivo. Em outra ponta, o artigo 49 traz uma série de competências exclusivas do Congresso Nacional, porém, portanto, não compartilhadas, como a de julgar as contas do Presidente da República, prevista no inciso 9, competência que com nenhum órgão divide. Enquanto os dispositivos previstos no artigo 51 e 52 nos dão o rol de competências também exclusivas da Câmara e do Senado, respectiva e isoladamente. É importante leitura atenta de tais regras, visto a extensão das competências, hora ou outra, ser pedida em exames, e exigirem o conhecimento individualizado. Atenção! Muito bem,
vejamos a função de fiscalizar do Congresso Nacional. Ao contrário do que muitos pensam, desde a Constituição norte-americana, 1787, o Parlamento tem como atribuição a fiscalização dos demais órgãos que exercem poder, e quer pelo seu plenário, quer pelas comissões do Congresso ou de qualquer de suas casas. Tal atividade pode ser dividida segundo a finalidade em política ou jurídica, esta atingindo indistintamente qualquer órgão que manipule dinheiro público, enquanto a fiscalização política pode ser exercida exclusivamente em relação ao Executivo. Muito bem, vejamos o controle político. Quanto à fiscalização política do Executivo, prevista no artigo 50, que possibilita a qualquer órgão do Congresso Nacional convocar ministro de Estado ou outro funcionário diretamente subordinado à presidência da República para prestar depoimento sobre assunto previamente determinado. Nesse sentido, nada impede que comissão ou o plenário da Câmara dos Deputados convoque o presidente do Banco Central, jamais o da República, ou o ministro da Fazenda, para que se manifeste acerca da taxa básica de juros fixada pelo governo. E se não comparecer, estará consubstanciado crime de responsabilidade, nos termos do referido artigo 50. E qual a consequência de suas conclusões? Apenas a crítica, sem qualquer sanção penal, civil ou administrativa. De outro lado, explicitando o que já dito, o controle político deve ser exercido exclusivamente em relação ao Executivo, jamais ao Judiciário, motivo pelo qual não poderá ser magistrado convocado para justificar sentença ou acórdão proferido. Afora o controle político, temos também o jurídico, exercido igualmente pelo todo ou por comissões de quaisquer das casas do Congresso, mais precisamente a fiscalização contábil, financeira e orçamentária de todos aqueles que manipulam dinheiro da União, seja órgão de poder, inclusive do Judiciário, ou particular. Trata-se de controle técnico, não político, mas será que os nossos parlamentares estão aptos a tal mistério? Competentemente preparados para tal finalidade? É lógico que não. E não são necessariamente eleitos por terem formação específica, razão pela qual são auxiliados nessa atividade pelo Tribunal de Contas da União, órgão pertencente ao Legislativo, muito embora seja nominado de tribunal. Atenção! O Tribunal de Contas é composto por 9 ministros, de acordo com o artigo 73, com garantias próprias dos membros do Superior Tribunal de Justiça, nomeados segundo o parágrafo 2º, da seguinte forma: 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação pelo Senado, e 2/3 diretamente pelo Congresso Nacional. A atribuição do Tribunal de Contas: fiscalizar e julgar as contas de todos os que manipulam dinheiro público federal. Repetindo, quer titulares de cargos públicos ou não, como as entidades benemerentes que recebem verbas com o fito da prestação de serviços de assistência social. Os poderes: pode anular e sustar despesas e impor penalidades, como exemplo, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, por gasto sem previsão orçamentária ou em desacordo com a lei de licitações, valendo as suas decisões como títulos executivos extrajudiciais. Não obstante, há uma exceção, exposta no inciso 1 do artigo 71.
As contas do presidente da República, e somente deste, são apreciadas pelo Tribunal de Contas. Porém, o julgamento não lhe compete, mas sim diretamente ao Congresso Nacional. Ao contrário do que ocorre com os demais, ou melhor, as demais contas dos que cuidam do dinheiro federal. E os contratos podem ser sustados pelo Tribunal de Contas? Pensemos em um contrato de prestação de serviços, sem licitação anterior, efetuado pela Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Julgando irregular, o Tribunal de Contas, de início, não poderá sustá-lo, mas sim representará ao Congresso Nacional, que terá 90 dias para o pronunciamento, segundo o parágrafo 1º do mesmo artigo. Mas se este calar-se, neste caso, passado o prazo mencionado, sem que tenha havido qualquer manifestação parlamentar, adquirirá o Tribunal de Contas o poder de sustação, conforme disposto no parágrafo posterior. Bem, vejamos agora as comissões parlamentares de inquérito. Não há dúvida serem as CPIs importantes instrumentos para a atividade de fiscalização do Congresso Nacional, seja jurídico ou seja político. Mas, primeiramente, o que são comissões? Comissões parlamentares são partes do Congresso, da Câmara dos Deputados ou do Senado, formadas de acordo com a representação proporcional de cada um dos partidos ou blocos parlamentares. Partes, pois não são compostas por todos os membros da Casa, mas sim por alguns representantes desta. Podem ser formadas na Câmara por deputados, no Senado por senadores ou no Congresso Nacional, quando serão mistas, isto é, compostas por deputados e por senadores, seguindo o procedimento previsto no regimento interno e com a competência atribuída no ato de convocação. Desse modo, temos comissões parlamentares permanentes, temáticas, que passam toda a sessão legislativa analisando a matéria de sua especialidade, como a de educação de nível superior, que afora o exercício da função fiscalizadora, analisa e emite parecer em todos os projetos de lei que se refiram ao tema. E podem votá-lo, substituindo o plenário? Em regra, não. Porém, o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, permite que, havendo previsão no regimento da Casa que instituiu a comissão temática, poderá assim proceder, com a possibilidade de recurso ao plenário de 1/10 de todos os componentes, não da comissão, mas da Casa. Ao mesmo tempo, há previsão da criação de comissões provisórias, denominadas de comissões parlamentares de inquérito, tanto nas casas quanto no Congresso Nacional, quando serão, mais uma vez lhes digo, comissões mistas. As comissões parlamentares de inquérito estão dispostas no artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Dessa forma, devemos, em primeiro lugar,
dizer serem provisórias, isto é, quando constituídas, deverão sê-lo por prazo certo, de 30, 60, 120 dias, ou com outro marco que a mesa julgar adequada, porém sempre com prazo certo. E podem ser prorrogadas? Sim, desde que dentro da mesma legislatura e com prazo também certo. Isto será possível, por exemplo, por mais 6 meses. Esgotada a legislatura, todas as CPIs são automaticamente extintas. Em outra ponta, servem à investigação de fato certo. Aí cabe uma pergunta. Pode o Congresso Nacional instituir CPI para investigar o Judiciário? Isto é fato certo? Lógico que não. Porém, nada impede a sua instituição para investigar o desvio de dinheiro público federal na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Aí sim, um fato certo. E quais são os poderes das CPIs? Os próprios das autoridades judiciais e mais os previstos nos regimentos das casas. E quais são os poderes judiciais aplicáveis? A resposta deve partir de mais uma pergunta. O trabalho das CPIs é similar ao processo judicial ou ao inquérito policial? É investigativo. Portanto, devemos utilizar como paradigma os poderes que o juiz tem no inquérito policial, bem menores do que os que possuem no processo penal. Porém, se detém os poderes próprios que as autoridades judiciais possuem no inquérito policial, devem vir acompanhados dos deveres, entre os quais de fundamentar as suas decisões. Então, pode quebrar sigilo fiscal, bancário ou telefônico? Sim, desde que fundamentadamente e respeitados os direitos fundamentais. E pode intimar pessoas para depoimento? Sim, sob pena de crime de desobediência. E eu, convocado, posso negar-me a responder alguma questão formulada? Sim, nos mesmos casos em que poderia fazê-lo em juízo. Isto é, se estiver sendo acusado, poderei manter-me calado. Se for testemunha, jamais, sob pena de falso testemunho. E posso comparecer acompanhado de advogado? Sim, como poderia em inquérito policial. Em outra esfera, pode a CPI determinar a prisão de alguém? Prisão em flagrante delito? Em flagrante delito, sim. Da testemunha que se nega a depor? Exato. Do acusado que se nega a depor ou mente? Jamais. E prisão provisória ou cautelar? Não, pois o resultado da CPI nem sempre resultará em processo judicial, não havendo atividade judicial a proteger. Vejamos agora o Estatuto dos Congressistas. O Estatuto dos Congressistas está na seção 5 do capítulo do Poder Legislativo e é assim chamado por aglutinar as normas constitucionais que versam sobre direitos e deveres dos parlamentares, aplicável tanto aos deputados federais quanto aos senadores. E a pergunta de partida é a seguinte: para que os parlamentares precisam de tratamento diferenciado? A resposta é simples. Exercem função de poder, motivo pelo qual devem ser mais protegidos que o restante da população. De outro lado, se ocupam posição desse nível, não é razoável que mantenham, por si ou suas empresas, contrato com a União, salvo aqueles uniformes, isto é, iguais para todos, como de manutenção de conta corrente na Caixa Econômica Federal. Tudo isso está previsto na referida seção, que merece atenta leitura. Porém, cabe análise de 3 dispositivos. Primeiro,
referente à prisão. Segundo, referente à imunidade material. E terceiro, sobre a possibilidade de suspensão do processo. Em primeiro lugar, o artigo 53 é claro em estabelecer a única imunidade dos parlamentares, qual seja a material. Vejamos o dispositivo. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A leitura nos traz a seguinte indagação. Para que servem as prerrogativas parlamentares? Lá vai a resposta. Para a proteção do legislativo, não propriamente dos seus membros. Assim, a extensão da imunidade deve ser limitada ao exercício de função parlamentar. Vale dizer, se está em plenário, no seu gabinete ou nas dependências do Congresso Nacional, não comete qualquer crime por palavras ou votos, nem mesmo crime de calúnia. E se estiver em debate transmitido por empresa de rádio e difusão? Bem, é obrigação do parlamentar prestar contas do seu trabalho, razão pela qual, se pertinente o tema tratado, também não poderá ser responsabilizado. No entanto, dois casos verídicos aguçam a doutrina. Primeiro caso, o senador que, licenciado do cargo para concorrer a governo do Estado, acusa o opositor via rádio acerca de determinado desvio de verba pública. Não há dúvida ter cometido o crime, pois a função era de candidato, não de parlamentar. Segundo caso, de senador que, em plenário, acusou o presidente de federação de futebol do seu estado e de crime de estupro, fato absolutamente inexistente. O Supremo Tribunal Federal acabou por dizer da inexistência do crime, por não haver dúvida terem sido as palavras proferidas no exercício de função, já que em pronunciamento no plenário do Senado. Medida triste, porém necessária para a proteção do parlamento. Quanto à imunidade processual, não existe mais nada impedindo o judiciário de receber denúncia contra parlamentar. Ao contrário da redação original da Constituição brasileira, a atual não exige licença da Casa do Parlamentar. O que perdura é o foro privilegiado, tendo sido criada a possibilidade de sustação do processo. No que tange à prerrogativa de foro, é de se ler o parágrafo 1º do artigo 53. Artigo 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Pelo dispositivo que acabei de ler, os parlamentares federais só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se isso envolve qualquer processo? Logicamente que não. Apenas as ações penais, jamais as civis. E não teria sentido que proprietário de imóvel situado em Rio Branco, no Acre, que houvesse locado a deputado federal, tivesse que propor ação de despejo no Supremo Tribunal Federal. Então, repito, o STF julga apenas ações penais contra parlamentares. E se a denúncia foi oferecida em momento anterior à diplomação, o processo deverá ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, aproveitando-se os atos já realizados, o contrário ocorrendo no fim do mandato. Se processo criminal em trâmite não acabar antes do final do mandato, será enviado ao juízo singular competente. Qual a razão disto? As prerrogativas protegem o parlamento, outra vez, não a pessoa física do parlamentar.
E se esta não possui mais mandato popular, não há razão do processo continuar no STF. Quanto à possibilidade de sustação do processo após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, só é cabível quando se refere a crime ocorrido após a diplomação, não anterior, e depende de provocação de partido político representado na Casa do Parlamentar, bem como do voto favorável da maioria absoluta dos seus integrantes. Percebam, antes da emenda 35, o deputado e o senador somente poderiam ser processados com a licença deferida pela maioria absoluta de seus colegas, fato quase impossível. Hoje é a sustação a dependente de maioria absoluta, fato igualmente difícil. E preso, poderá o parlamentar sê-lo? Diz o parágrafo 2º do artigo 53 que prisão somente poderá ocorrer em flagrante delito. O delito está ocorrendo ou acabou de acontecer, se não, passível de fiança. Assim, afastada está qualquer possibilidade de prisão provisória para resguardar o processo. E mesmo no caso de prisão em flagrante delito, os autos serão encaminhados ao seu local de trabalho, Câmara ou Senado, que resolverá sobre a prisão. Devemos afirmar, mesmo que solto por ordem do Legislativo, o processo não estará impedido,